Atos capítulo 4, versos 32 ao 35, nessa mesma reverência que você sempre teve pela palavra de Deus, leiamos. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles, havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse é o início da igreja. Esses são os primeiros dias da igreja na face da terra. Vamos orar e pedir uma direção de Deus para ver o que Ele tem para nós nesta noite. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, ore por mim e eu vou orar por vocês. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Nós já pudemos oferecer o nosso sacrifício de louvor ao Senhor, meu Pai. Pudemos sim cantar, louvar, exaltar a Tua igreja aqui reunida, Senhor, celebrando esses 11 anos de vida, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Agora eu peço a Tua misericórdia. Fala com a Tua igreja nesta noite. Manifesta o Teu poder e a Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, nós te pedimos. Para a glória do Teu nome mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, quantas mensagens você já não ouviu nesse texto? Atos dos Apóstolos, para quem tem mais tempo na fé, sabe que um dos textos muito explorados, além da conversão de Paulo, em Atos capítulo 9, outro texto muito famoso, Atos 1:8, descerá sobre vós o Espírito, ser-me-eis testemunhas, mas o outro texto seria o da comunhão da igreja, dessa fraternidade, desse ter em comum, muito comum se pregar nesse texto. E a gente vem, o evangelista Lucas, agora aqui historiador, ele vem do capítulo 1 falando do Jesus ressurreto. No capítulo 2, aquela notícia maravilhosa do poder do Pentecoste. No capítulo 3 você tem a cura daquele homem à porta do templo. E no capítulo 4? O capítulo 4 vai falar sobre a igreja. Como que ela vivia, o que ela fazia. A igreja primitiva era uma igreja viva. Mas não nos enganemos, irmãos. Nós temos o hábito de tornar perfeitos e super alguma coisa aqueles que morrem ou que já passaram. Vocês conhecem, por exemplo, o ditado antigo: depois de morto, todo mundo é santo. Depois de morto, todo mundo é santo, né? Só quem viveu com é que conhece, que sabe, não é não? A igreja primitiva era de gente como a gente. Alguém já disse com muita propriedade, você também já ouviu, que Atos dos Apóstolos deveria talvez ser chamado do quê? Atos do Espírito Santo. Em quem? Em gente como a gente. O herói aqui de Atos dos Apóstolos não são os apóstolos. Ainda continua sendo o Espírito Santo. É Ele quem opera. E a prova de que era gente como a gente é que você vai ver daqui para frente, já imediatamente no capítulo 5. Você não viu no capítulo 4, acabei de ler. Que igreja maravilhosa, perfeita. Eu quero ser membro dessa igreja. No capítulo 5 já entra assim, sabe, como um tapa na cara do leitor desavisado. Toma, seu distraído. Aí não vem um mentiroso. Aí vem acompanhado, já vem dupla. Já é o casal, Ananias e Safira.
Gente, a Bíblia está dizendo para nós, gritando para nós, Ananias e Safiras sempre existiu na história da igreja. Falamos de Corinto, por exemplo, da carta de Paulo aos Coríntios. Nós somos pentecostais, eu sou pentecostal, eu creio nos dons espirituais para a igreja hoje, eu creio na manifestação dos dons carismáticos, eu creio. E nós exploramos muito isso lá em 1 aos Coríntios. Mas quando você lê a carta de 1 aos Coríntios toda, você percebe os escândalos daquela igreja. Aquela igreja não era dividida. Aquela igreja não era dividida. Porque dividida se supõe de dois, né? E quando é rachada em 4, como é que a gente fala? 3 é tripartida. E 4? E agora? Igreja primitiva. Ainda estamos na igreja primitiva. Estamos no 1º século. Hã? É ou não é? Ah, pastor, mas não tinha os escândalos que tem hoje. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós acho que não temos crianças aí, né? Se tiver, tapem os ouvidos delas. Nessa igreja de Corinto, e isso, graças a Deus, nós não temos nas nossas igrejas. Eu nunca me deparei com isso. Na igreja de Corinto, havia um jovem da igreja que tinha um caso com a madrasta dele. Essas coisas a gente não ouve muito no púlpito, né? Ninguém conta, parece que a coisa fica ali meio no cantinho. Não queremos exaltar isso. Quero com vocês, e eu quero deixar isso muito claro, mostrar para vocês que a igreja primitiva não era uma igreja de super-heróis. A igreja primitiva era uma igreja de pessoas de carne e osso, de sangue como você e eu, que errava, que pecava. O segredo dela, o segredo era buscar, era dizer: Senhor, nós não estamos contentes, o moço nós vamos tirar, Ananias e Safira nós vamos tirar, ainda que entrem, Senhor, nós vamos tirar. Nós temos problema, nós temos erros, mas nós cremos que o Teu Espírito Santo pode fazer algo novo, algo diferente, algo eterno no nosso meio. Quando eu leio o livro de Daniel, quando eu leio aquela famosa oração de Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 6, e depois a resposta de Deus no 7, e eu tenho ensinado a minha igreja a orar assim. Você nota Daniel orando depois já no final do exílio babilônico. Daniel já é um homem muito velho, idoso, e ele diz: Senhor, nós pecamos. Ele não diz o povo, ele não diz eles, ele não diz, não, ele diz nós pecamos. Primeiro, porque ele tinha consciência de ser pecador. Segundo, porque foi o povo judeu que pecou. Os israelitas pecaram, ele é israelita, ele é judeu, então ele assume. Eu tenho ensinado a igreja a mim orar. Ore sim pelo Brasil, mas não ore pela sociedade como se é. Não faça essa separação entre eles e eu. Ore diante de Deus. Senhor, nesses carnavais horrendos, o que tem feito de espetáculos contra o Evangelho, Senhor, nós brasileiros, nós pecamos contra o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor quando nessas passeatas enormes que tem aí, fazem o que fazem de espetáculos e teatros ao vivo, Senhor. Ah, eles fazem isso. Não, não são eles, irmãos. Nós, brasileiros, nós precisamos clamar a misericórdia do Senhor, porque nós pecamos diante do Senhor. E como trazer isso para a igreja? A igreja não é perfeita. Nós não estamos aqui correndo para sermos melhores uns dos outros. Pelo contrário, diferente das Olimpíadas, Paulo fala, nós devemos correr todos carregando um ao outro. O que cai lá, nós voltamos e buscamos, nós ajudamos um ao outro. Paulo diz assim: corram todos vocês ao ponto de todos conseguirem o prêmio da soberana vocação de Deus. Nunca, em nenhuma época, foi tão verdadeiro aquilo que a gente diz lá no trabalho, lá na escola: estamos juntos. A igreja é que deveria ter inventado esse moto. Irmãos, estamos juntos.
Irmãos, ninguém fica para trás. Estamos juntos. Isso é a igreja. Amados, aqui nós vemos uma igreja viva. E essa igreja viva é uma igreja que anuncia. Se você vê no versículo 2, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Versos 10 e 12, olha o que a igreja fazia: tomai conhecimento vós todos, o todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Enfim, versos 2, 10, o 12, a perseguição, irmãos, a perseguição era por anunciar. E a igreja de São Caetano, o que ela tem feito esses 11 anos, tem de permanecer até a volta de Jesus, é o anúncio. É o anúncio. Quando você está dirigindo, não importa, nós somos privilegiados, nós temos muito boas estradas no estado de São Paulo. 10 das melhores estradas de São Paulo, 10 das melhores estradas do Brasil, 9 estão no estado de São Paulo. E outras características. Nós somos privilegiados. Quando você sai, você dirige para outros estados, você vai percebendo a dificuldade. As estradas são piores, sinalização, falta de posto de gasolina, uma série de coisas. Mas quando você vê uma placa, você não pergunta se ela é paulista, goiana, mineira, gaúcha. Você olha a placa e segue o anúncio. Você não questiona se aquele é um amarelo novo, um amarelo antigo. Você não questiona se aquela flecha indicadora, aquela sinalização está mais apagada ou menos apagada. Você viu a sinalização, o que você faz? Você segue. Você obedece. E se você não seguir, é por sua conta e risco. Ela fez o quê? A parte dela. Nós não somos diferentes. Nós não precisamos pegar ninguém pelo, como dizia minha mãe, você não tem de pegar ninguém pelos colarinhos. Você não tem que esganar ninguém. A Igreja Presbiteriana Renovada de São Caetano do Sul é uma placa que tem uma seta enorme indicando, é para lá. Se você vai seguir ou não, é por sua conta e risco. É por sua conta e risco. Não adianta querer apontar fulano, cicrano, beltrano. A igreja é a placa. Que o mundo fique avisado, Maranata, que ele está voltando. Amados, Noé, a Bíblia não fala que ele ficou preocupado, saindo de casa em casa, avisando, vai chover. O que ele fez? Grita para nós, o que ele fez? Quando você está fazendo uma arca em terra seca, o que se pressupõe? Você está construindo uma arca em terra seca, o que vai acontecer? Para os bons entendedores, sabe esse meme que nós temos visto na internet? Olha, vai chover, não é? Devia ter usado, Noé devia ter colocado uma placa. Eu não direi nada, mas quando acontecer, haverá sinais. Quando acontecer, haverá sinais. Noé não ficou preocupado em tentar convencer ninguém. Quando questionado, por que a arca? Ele, porque vai chover. Ah, mas nunca choveu. Não quero discutir com você a questão da chuva, a questão da água, se vem de cima, se vem de baixo, se é o orvalho. Eu estou dizendo uma coisa para você, eu recebi uma palavra. E essa palavra veio do alto, essa palavra veio do eterno, e o eterno não mente, e o eterno nos avisa e pede para que nos preparemos. E quero dizer uma coisa para você: a porta da arca está aberta para você, mas uma coisa é fato: vai chover.
Assim é a igreja de São Caetano. Se você vai aceitar ou não, se você vai para a minha igreja, ou para o evangelho, ou para a igreja do vizinho, isso não me interessa. O que eu quero dizer para você é: Jesus Cristo vai voltar. Um dia, Noé avisou, e não foi por um dia não, na realidade, por quantos anos Noé pregou? 100 anos. Por 100 anos Noé pregou. Acho que para quem está ouvindo dá para cansar, não dá não? E essa chuva que não vem? Esses dias não, já tem algum tempo, né? Mandaram para mim um memezinho. A arca já indo longe, desenho em preto e branco. As águas, e aqui no morrinho já quase que inundados, 2 dinossaurozinhos, um virou para o outro e diz assim: o quê? Quem já viu? Ninguém viu? Um virando para o outro e diz assim: puxa, mas era hoje? Ficou. Então o que a gente vai dizer para a sociedade é: vai chover, Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja, as portas estão abertas, a igreja está viva. Ah, eu discordo, mas vai chover, Ele vai voltar. E infelizmente naquele dia alguns também dirão: puxa, mas era hoje? Então a igreja, ela precisa pregar. E interessante que a palavra diz no verso 29, que eles pregavam com intrepidez. Esse pregar com intrepidez é o contrário lá do covarde, do tímido, de Apocalipse capítulo 22, os tímidos ficarão de fora. Meu irmão, você não tem que ter timidez. Você entrega a mensagem, assim como uma placa que está à margem da estrada. A placa não chega, não pega você pelos colarinhos e diz: vai por aqui, filho de Deus. Ela só faz o quê? Ela aponta. Aponte, meu irmão. Jesus vai voltar. Arrepende-se, arrependa-se e creia no evangelho. Pastor, mas as pessoas não acreditam. Isso não é problema seu. Jesus, prestes a subir para o Pai, disse o quê? Contem. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Na nossa versão, aqui de São Caetano, vai, pregue. Conta para todo mundo. Vai falar da vida de alguém? Fala da vida dele. Fala da vida dele. A Bíblia diz, Jesus mesmo prometeu em João. Qual é a mensagem do Espírito Santo? Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então quem convence? Isso não é problema seu. Você semeia. Quem faz germinar e crescer ainda é Ele. Quando a Bíblia fala, eles pregavam, a Bíblia usa o querigma, uma palavra grega, querigma. A palavra grega, querigma, ela tem um verbo. Querigma é substantivo, que é a pregação, é a mensagem do evangelho. Ela vem de um verbo chamado queriço. Queriço é o anunciar de trombeta. Sabe quando alguém importante na cidade está chegando e faziam... Então, a trombeta aqui não é muita coisa, entendeu? Ignora a trombeta. Mas é só para fazer uma ideia. Mas a trombeta tocava. E alguém importante estava chegando. Sabe o que Jesus está dizendo quando ele vai subir? Toquem a trombeta. Toquem a trombeta. Permaneçam tocando. Eu vou voltar. Ah, mas as pessoas não se organizam, não se preparam, não prestam atenção. Ele mandou você organizar alguém? Ele mandou você converter alguém? O que ele mandou você fazer? Toca a trombeta, anuncia, prega o evangelho, o resto é com ele. Quantas pessoas já deram testemunho e vocês conhecem? Ouvi a palavra de um colega, de um amigo, de um pastor, de uma mensagem, e eu não consegui dormir aquela noite.
Já ouviram testemunhos assim? E você estava lá à noite no quarto dele? Por que não? Você percebe? Em Rondônia, eu estava pregando em Rondônia, e eu gosto de uma expressão que eles usam lá, na conversa diária, assim, no domingo após o almoço, eles começam a contar os causos de família, de igreja, essas coisas, e quando a pessoa faz aquela coisa assim, meio quietinho, meio encoberto, uma coisa assim, eles falam debaixo de um quieto, debaixo de um calado. Quem já ouviu? Quem conhece essa expressão? Não é isso mesmo? Olha, fulano lá debaixo de um quieto. Quer dizer, aquela coisa assim, escondidinha, quietinha, não é? Eu vou dizer uma coisa para você agora, com todo o respeito ao meu Senhor. Ele sabe da reverência que eu tenho, mas só para usar uma expressão nossa, você prega, você fala, você toca a trombeta, você anuncia, mas eu vou falar para você, é quando a pessoa está sozinha, debaixo de um quieto, é que ele começa a trabalhar. É ali que ele convence do pecado, do juízo, da justiça. A nós compete indicar, anunciar, tocar a trombeta. Amados, a igreja era viva porque anunciava, mas a igreja era viva porque emanava comunhão. Se você olhar o verso 32 diz assim, ó, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Irmãos, o sentimento da igreja era um só. O sentimento era daquilo que Jesus maravilhosamente fez na vida de cada um. E eles procuravam apenas viver isso que Jesus colocou dentro do coração deles. Era uma teologia prática. Mais do que ficar discutindo textos, eles praticavam o Evangelho. Ninguém considerava seu próprio nada. Nada. Amados, a Bíblia diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Nenhum necessitado havia, verso 34. Não era uma comunhão de tapinha nas costas. Eu confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade em certos hinos que a gente canta na igreja, com esse negócio de declarar amor um ao outro. Sabe, olha para o seu irmão, diz para ele que você o ama. Deus o livre, rapaz. Eu estava na conferência, vou dar um exemplo para vocês. Na conferência de missões da MISPA, em 2010, eu trouxe um pastor inglês para pregar e eu traduzi naquela vez. E ele usou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Ele falou, eu sei que é bíblico, eu respeito, o Senhor colocou assim, Ele tem os propósitos dele. Ele diz assim, eu vou contar para vocês um cacuete meu. Eu vou contar para vocês, vocês podem até chamar de defeito se quiserem, eu respeito. Eu estou te dando liberdade, ele falando. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho dificuldade desse negócio da Bíblia chamar eu de noiva. Jesus é meu noivo. Eu nunca vou casar com um homem. Eu não vou. Não faz parte de mim, eu não consigo ver isso. Ele falou, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe aquele jogo que vocês, talvez aqui no Brasil, achem que é bruto? Aqueles homens que ficam lá na frente, de capacete, um olhando pelo outro, tem que fazer o gol do lado de lá, e ficam aqui com a bola, e o que está com a bola lá faz um sinal para os demais, e cada um já sabe o que fazer, e quando aquela bola está em jogo, é um vai para cima do outro, é aquela coisa toda, e bate cabeça, e se joga em corpo, faz aquele jogo de corpo, e junta aquela montanha de homem, quando o de baixo está com a bola. Ele falou, acreditem se quiser, para mim, eu sou um daqueles para Jesus. Pessoal, eu percebi silêncio na plateia. Ele disse, eu vou explicar. Primeiro lugar, o líder que está com a bola, para mim, ele é Jesus. E todos nós que estamos atrás, a gente fica esperando só o sinal.
A gente já está treinado, a gente já ensaiou. E a vida cristã não é brincadeira, porque quando ele soltar a bola, o diabo, seus anjos, o império das trevas, eles não estão para brincadeira. Eles não perdem tempo. O negócio deles não é Netflix, WhatsApp, Instagram. O negócio deles é derrubar filho de Deus. Esse é o sonho deles. Atrasar a vida do crente. Então, quando o Senhor soltar a bola, eles virão. E quando virão, nós teremos que nos defender, mas mais do que isso, nós vamos nos defender juntos. Nós temos um alvo, a gente sabe onde tem que chegar. Se o nosso cai, a gente defende. Se o nosso aqui está em dificuldade, ele passa a bola para o outro, mas nós vamos juntos e vamos marcar o score lá. Sabe por quê? Porque o líder mandou e a gente só para quando estivermos lá. Então, quando Jesus mandou, nós vamos obedecer, e eu obedeço Jesus e só vou parar quando nós estivermos lá, quando o gol estiver marcado, quando a trombeta tocar, e nós juntos estaremos com o Senhor na glória. Eu disse, olha, não é que faz sentido? Porque a questão da noiva é uma figura para nós entendermos. E contanto que você faça sentido, que a figura que você tem na mente faça sentido bíblico, pode usar, contanto que você continue sempre obedecendo o líder, obedecendo o sinal dele e indo exatamente para o alvo que ele traçou para você. Amados, esse negócio de olha para o seu irmão, diz para ele que ele te ama. Vocês já imaginaram eu, do lado do pastor Pedrosa, olhar para um homem desse daqui? É só a mulher dele. Já pensou, eu te amo. Eu prefiro olhar para... Ô, Deus, eu te amo, meu amor. Olha a diferença. Não é não? Eu sou filho de italiano puro. Toda a família da minha mãe casou entre italianos. Isso não é nenhum orgulho. Como ela mesma dizia, ô raça. Quem é descendente italiano aqui? Levanta a mão. Que judiação. Hã? Ô raça. E uma das coisas que italiano tem, ou melhor, não tem, é papa na língua. Fala, só sofre, depois tem que arrumar todo o estrago que fez sem pensar. Porque sabe esses carros que vão de 0 a 100 em tantos segundos? Assim é o italiano nas emoções. Ele vai de 0 a 100 segundos, depois ele vê o estrago que fez para trás. É ou não é? Quem é italiano aí diz amém. Amém. Calma, menos força, devagar, devagar. E minha mãe dizia assim, esse negócio de ficar falando eu te amo na igreja nada, dá tapinha nas costas, depois lá fora te passa a perna. Que amor é esse? Mas amados, e eu herdei isso dela. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu nunca tinha ouvido, honestamente, em todo o meu tempo de igreja, nem como membro, nem no ministério, eu tinha uma definição exata do que é o amor na igreja. Não tinha, eu confesso para vocês, já estudei um pouco, gosto de estudar, mas eu nunca tinha encontrado uma definição que eu pudesse entregar para a igreja e dizer, sigam, o amor cristão é isso. Até que me deparei com um texto do 2º século, 125 depois de Cristo. Um filósofo chamado Aristides, não cristão, portanto do lado de fora, ele deixou registrado na história, 125, em torno de 30 anos depois, em média, em 30 anos depois da morte do apóstolo João, o último dos apóstolos. Como é que a igreja vivia? Ele deixou registrado e eu quero ler para vocês. Ele disse assim, eles andam em humildade e bondade, não existe falsidade entre eles, amam uns aos outros, não desprezam as viúvas, nem molestam o órfão. Aquele que tem, dá liberalmente ao que não tem.
Se encontram um estrangeiro, logo lhe dão acolhida e se alegram com ele, como se fosse um irmão. Porque entre eles se chamam de irmãos, não na carne, mas no espírito, em Deus. Quando um dos seus pobres passa deste mundo, um deles é informado e logo toma providências para o seu sepultamento, como estiver ao seu alcance. Bancava. E se ouvem que alguém dentre eles é preso ou oprimido por causa do seu Messias, todos providenciam para as suas necessidades. E se é possível que seja posto em liberdade, todos se esforçam para consegui-lo. E finalmente, se há alguém entre eles pobre e necessitado, não tendo em abundância o que necessita, jejuam 2 ou 3 dias para suprirem-no com o alimento de que precisa. Talvez você não tenha entendido essa última parte. Nós não estamos falando de rico nem de quem tem o que está sobrando. Uma igreja pobre e necessitada, mas porque há alguém mais pobre do que eles, as refeições de 2 a 3 dias eles deixavam de usar. Eles jejuavam, entre aspas, então passavam fome. Vamos fazer isso nós 4? Então juntamos o que nós poderíamos e nós 4. Eles estão muito gordos, eles não devem jejuar. Vamos jejuar só nós aqui, entendeu? A gente percebe que vocês são do jejum. Pegamos os 4, juntamos e entregamos para aquele que no momento está mais pobre do que nós. Eu estou lendo para vocês o testemunho de uma pessoa educada, uma pessoa observadora e uma pessoa que viu a igreja primitiva viver, não era do meio deles. É testemunha acima de qualquer suspeita. Muito diferente desse negócio da igreja, dizer assim, olha para o teu irmão e diz para ele que te ama. Eu não preciso falar nada, amor não se fala, amor se faz. Quem ama vive o evangelho. Quem ama põe a mão no bolso. Quem ama se sacrifica. Isso é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Isso é amor. Isso é amor cristão. Não sei para vocês, mas foi a primeira vez na minha vida, quando li isto, que eu entendi o que é amor na igreja. Isso é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi o amor dele? Ele deu o seu filho. Ele abriu mão, ele fez. Amor é obra, amor é prática, amor é ação. Esse é um desafio para os próximos 11 anos da igreja de São Caetano. Esse é o desafio para a sua vida. Amados, mas além de ser uma igreja una, em último lugar, verso 31, era uma igreja que manifestava o sobrenatural. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amados, 11 anos se passaram. Esta igreja por si só o fato de existir é um milagre. Dada tanta oposição que já passou desde o seu nascedouro. A conversão de cada um de vocês é obra miraculosa. Só o Espírito de Deus podia fazer isso. Conversão é do céu. Ah, Nicodemos, você sabe tanto, mas você precisa nascer de novo. Ah, mas como é que eu vou nascer de novo? É pelo Espírito, é como o vento. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas está aí.
Assim é a minha conversão. Eu posso marcar para vocês um dia, quando aconteceu uma conversão, uma transformação traumática na minha vida. Eu entrei na igreja um, saí outro, entrei morto, saí vivo. Mas o que Deus fez na minha vida, esse vento que tem soprado nessas décadas no Evangelho, eu não sei explicar. Eu só sei que Ele está moldando a minha vida, mudando a minha vida, transformando a minha vida, transformando a igreja, porque isso é atos do Espírito Santo. Uma igreja que entende o sobrenatural. Como não crer no sobrenatural da vida da igreja, no meio dos cristãos? Fulano era e não é mais. Todo mundo aqui é ex alguma coisa. Não, pastor, nasci num berço evangélico, não sou ex nada. No mínimo você é um ex perdido. Filho de crente não é crentinho, filho de salvo não é salvinho. Se você não nasceu de novo, se você não teve uma experiência do Evangelho, se você não percebeu que o Cristo da cruz morreu no seu lugar, você não entendeu nada. Evangelho é mendigo, falando para outro mendigo onde encontrar pão. Nós não temos nada de nós mesmos, é Ele, só Ele, tudo para Ele, por meio dEle, porque dEle, para Ele, são todas as coisas. Então, glória, pois, a Ele eternamente, amém. Isso é o Evangelho. O sobrenatural na igreja começa pela conversão de cada um aqui. Ah, pastor, mas eu queria ver sinais. O povo que mais viu sinais estava no deserto, não teve um. Daquele povo, tinha Josué e Caleb, eu sei disso. Mas o que eu quero dizer para você, não esqueci isso não. O que eu quero dizer é que aquele povo que pedia sinais, não entrou um. Josué e Caleb não pediu sinal. Moisés pergunta, e aí, o que vocês dizem da terra? 10 dizem assim, estamos perdidos. Josué e Caleb não pedem sinal. Eles disseram assim, nós sabemos exatamente com quem nós estamos, nós sabemos exatamente quem nos trouxe aqui, portanto nós sabemos exatamente quem fez a promessa. Quero dizer uma coisa para vocês, a gente não vai só entrar, a gente vai derrotar, a terra é nossa. Que sinal que houve ali, irmão? Que milagre que teve ali, irmão? Ali teve uma declaração de fé no Todo-Poderoso. Eu sei quem eu sou e eu não sou nada. E eu sei quem Ele é tudo para mim. Essa era a igreja primitiva. Não de pessoas sobrenaturais, mas porque aquele que é sobrenatural estava no meio da igreja. Esse é o segredo da igreja aqui de São Caetano do Sul. 11 anos vivendo o sobrenatural. E vou dizer uma coisa para vocês, se preparem, porque o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Amados, nós falamos muito da graça de Deus, né? A Bíblia diz que lá em Efésios, que nós, ou melhor, a expressão é usada lá em Efésios capítulo 1, sobre a multiforme graça e sabedoria de Deus. Ou seja, multiforme, ela se manifesta de muitas. E tem gente que ainda falando assim, nossa, o que a gente vai fazer? Eternidade no céu, não vai enjoar? A gente vai ficar só. Irmão, se é uma coisa que me provoca, isso me tira a paz. É aquele céu em que botam aquelas criancinhas peladas com harpa para cima e para baixo de anjinho. Gente, aquilo não é um céu, aquilo é um inferno. Imagina quanto aquilo deve dar trabalho. A criança já não para, você ainda dá asa para ela e chama de anjo. Não é bem isso que o arcanjo que chegou para falar para Daniel disse assim, olha, se não fosse Miguel vir com os deles, eu não passava. Se no céu, irmãos,
existir cicatriz, eu quero chegar lá e uma das primeiras pessoas, nós queremos todos ver Jesus, é óbvio, mas dos parças do céu, um dos primeiros que eu quero ver é Miguel. Miguel é um daqueles que ele resolve, é o da batalha, é o da briga. Moisés morre, o diabo vem para tomar o corpo dele, quem é que aparece? Aqui não, aqui não, aqui não. Deus manda responder a oração para Daniel, o anjo está vindo para entregar para Daniel as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais, que Paulo vai nos falar, vai nos dizer, aqui você não passa. Ele olha para cima e fala, Miguel? Pronto, está feita a bagunça. Aí vem Miguel, vem com todo mundo, como assim não passa? Como assim não passa? Passou, Daniel recebeu. Esse é o tipo de anjo, arcanjo, querubim, serafim que você vai encontrar no céu. Gente de batalha, de guerra, bem armado. Gente que batalha pela fé. Gente não, porque lá é anjo, né? Mas seres que batalham pela fé e para que o reino de Deus seja estabelecido e a vontade do Senhor seja feita. Isso é céu. E é interessante que você vê o quanto eles servem ao Senhor com uma fidelidade tremenda. E eu acredito que nós no céu passaremos a entender de fato um pouco mais de Deus e teremos toda uma eternidade para descobrir essa multiforme sabedoria e graça de Deus. Você quer começar? Quer começar? Eu vou dizer uma coisa para você. Você vem para a reunião de oração, normalmente qual é uma das primeiras coisas que você agradece? Senhor, obrigado pelos livramentos desse dia. Você agradece pelos que você sabe, né? E daqueles que Deus se livrou e você nem viu, nem sabe. Na glória, tem um banquinho lá, separado para você, em que o Senhor vai colocar você lá e dizer assim, eu vou contar uma história para você, vem cá. Eu vou contar para você. Agora eu vou contar para você o que você não viu, mas eu estava lá. Só isso já vai uma boa parte da eternidade, viu, irmãos? Porque o que Deus cuida de nós não é brincadeira. O trânsito de Sorocaba já não é fácil, mas daqui de São Caetano não tem problema, né? Aqui é bom, aqui é perfeito. Quer aprender a dirigir, vem dirigir em São Caetano, é isso? Tudo funciona, é isso? Maravilha. Sorocaba não é não. Se você não sabe dirigir bem, não vá para Sorocaba com o seu carrinho, não. É provar que você não vote com ele. Não é fácil, não. Um dos debates nessa semana aqui no jornal, que eu vou ouvir no trabalho, vou para o trabalho das 6h30 às 7h, eu vou ouvir no Jornal da Manhã. Um dos debates nessa semana era, o que você acha do trânsito de Sorocaba? Você acha que é tão ruim mesmo? Nem pergunta se é bom. Porque a pergunta normal seria, você acha que é bom? Não, o repórter já perguntava assim, ele é tão ruim assim mesmo? Então a régua você percebe que foi lá embaixo. Então, meu amado, os livramentos que Deus nos dá na glória serão manifestados por Deus a nós. Então, como igreja de São Caetano, o seu alvo não deve ser outro, nós estaremos juntos lá na glória. Você deve tocar a trombeta, vai chover, ele vai voltar e deixa acontecer, porque os atos do Espírito Santo na vida daqueles que ouvem você, com certeza acontecerão. Deixo essa palavra para os irmãos nesta noite. As características de uma igreja viva aqui, é uma igreja que anuncia, toque a trombeta, meu irmão. É uma igreja que emana comunhão. Quanto você tem ajudado o seu irmão? Quanto você tem sido suporte para os irmãos, para as irmãs da sua igreja? E em terceiro lugar, é uma igreja onde se manifesta
o sobrenatural. Você está aberto para o sobrenatural de Deus na sua vida? Se prepare, ore por isso. Senhor, eu quero ver o sobrenatural do Senhor na minha vida, na vida da minha igreja. Eu quero ver o sobrenatural. Sabe pelo que nós temos orado muito na nossa igreja? Tem sido uma tônica. O senhor já tem alguns anos de fé, né? Imagino. Imagino mais ou menos. Esse daí está bem para mais do que para menos. Uma das orações, nós já vimos muita coisa na igreja, reuniões de oração, milagres, poder de Deus, cultos maravilhosos. Uma das tônicas das orações na nossa igreja tem sido: Senhor, faz de novo, mas faz entre os jovens e os adolescentes. Os jovens da nossa igreja, irmãos, presbítero Luiz, precisam ver. Jovens da nossa igreja precisam ver irmãs e irmãos recebendo, e eu oro para que isso aconteça no meio dos jovens. Nós estamos precisando ver jovens começarem a falar em línguas estranhas pela primeira vez, e vermos um outro jovem levantar aqui e Deus usar interpretando num culto de domingo à noite. A nossa oração tem sido essa: Senhor, levanta os nossos adolescentes em profecia e fala com a igreja, mas fala no meio deles. Nós já vimos muita coisa, nós não temos que ver mais nada disso para firmeza na fé. Nós já sabemos o caminho, sabemos exatamente o que a gente tem que fazer. Mas essa geração que está vindo aí precisa ver o poder de Deus no meio do seu povo. Essa é a nossa oração, e isso é o que eu desejo. Fica aqui a minha bênção sobre esta igreja, para que isso aconteça no meio da sua igreja, sabe aonde? Lá na sua casa, na vida do seu filho, da sua filha, em nome de Jesus.